O DZ de Perdizes está entrevistando os pré-candidatos a vereador indicados pelo DZ. E hoje nós estamos recebendo o vereador Antônio Donato. Boa tarde, vereador, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Caio. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o seu tempo. Vereador, o senhor vai tentar o seu 5º mandato consecutivo. E aí eu gostaria de saber de onde surgiu a motivação, o interesse do senhor de entrar para o Legislativo. Olha, eu sou militante, né? Sou militante do PT desde a fundação e tive vários momentos, várias atribuições e nunca tive um plano de entrar para o Legislativo, mas as coisas foram acontecendo e eu participei do governo da prefeita Marta Suplicy, fui assessor lá no gabinete, depois fui secretário de subprefeituras. E aí um conjunto de companheiros e companheiras achou que eu deveria ser candidato. No começo eu refutei um pouco a ideia, porque eu já havia sido chefe de gabinete do vereador Vicente Cândido, e sei que não é fácil, né? Então, mas enfim, a gente acabou conversando bastante e, e era a expressão de um grupo, né? Aprendi que na política a gente é mais escolhido do que escolhe. Então, eu fui escolhido por um grupo para representá-lo e, a partir daí, comecei com a minha eleição até essa atuação no Legislativo. Mas eu, antes de tudo, me considero um militante do PT, não um vereador, não um secretário, sempre um militante. Essa é a minha essência. Ser vereador, ser secretário, ter outras funções, são circunstâncias, né? O que está na alma é a militância. Perfeito. E aí, o que motivou o senhor a entrar para o PT, desde a fundação, como o senhor disse? Olha, a gente estava no fim da ditadura militar, não era bem o fim, né, mas já estava num outro momento da ditadura, quando eu era na juventude, eu era secundarista na Escola Técnica Federal, 77, foram as primeiras passeatas estudantis, 78 as greves no ABC, e todo o movimento que desembocou na construção do PT. Então era uma efervescência política muito grande. E eu era um jovem que, considerava que o Brasil era um país injusto, que a ditadura militar sufocava os direitos do povo, e o PT foi a alternativa que surgiu de baixo para cima, né, com uma mobilização enorme na sociedade, e eu fui mais um que vim nessa maré, que foi um tsunami na época, e que deu essa energia toda de transformação que construiu o PT, e essa energia chegou até a presidência da República e, enfim, continua alimentando a esperança de milhões de brasileiros e brasileiras. Com certeza. Nós vamos ter em 2021 um cenário muito complicado após essa pandemia, né? E aí, como é que o senhor enxerga o papel da Câmara Municipal na execução das políticas da cidade? Toda eleição é aquela coisa, né? O prefeito ali, mas a Câmara tem sempre um papel muito importante para poder, né, tanto fiscalizar o executivo como também para propor as políticas. E aí, como é que o senhor enxerga esse papel? Não, sem dúvida, a Câmara tem um papel muito importante de representação e de fazer os debates importantes da cidade, ainda mais que a gente vai precisar redesenhar uma cidade, né? Porque a pandemia muda com muitos parâmetros, né? Os parâmetros de circulação, de isolamento, de redesenho do trabalho, enfim, muitas coisas precisam ser redesenhadas e o espaço primordial para isso é o legislativo. Então, a gente espera poder ter um mandato que possa ajudar nessa reflexão e a gente espera ser um mandato de situação, que muda muito as coisas, né? Que a gente possa ter as condições não só de debater, mas de executar e de implantar políticas públicas inovadoras para esse novo período da humanidade e de cada cidade, né? Então, a gente vai ter que repensar muitas coisas no desenho da cidade, na sua estrutura física, na concepção das políticas públicas, e a gente espera que a Câmara possa cumprir esse papel. O que o senhor enxerga aí, por exemplo,
de algo que a gente vai precisar ter mais atenção ano que vem, nesse sentido? Olha, 2021 é previsto uma revisão do plano diretor, né? Uhum. E isso sempre é um perigo, né? Porque a gente avançou bastante no plano diretor aprovado na gestão Haddad, em 2014, mas nesses momentos sempre o mercado imobiliário, as forças retrógradas da cidade tentam se valer para impor uma lógica puramente mercantil da construção da cidade. Então, acho que esse é um tema importante. E a gente tem que aproveitar essa revisão para, diante dos novos desafios, redesenhar a cidade mesmo no que couber, né? E evitar qualquer retrocesso. Então, acho que isso é um tema absolutamente importante. E recentemente na Câmara desse ano, o que o senhor tem visto como o projeto que o senhor destaca desse ano legislativo, que foi de grande importância para a cidade de São Paulo? Olha, a gente tem um debate agora, eu acho até, como está muito na minha cabeça, que é a história de se retoma as aulas ou não esse ano, que é um debate crucial. Nós que defendemos a vida, nos apoiamos na ciência e nos especialistas, não achamos que existem condições de retomar as aulas nesse momento. Achamos que isso enfim, reforçar a política genocida do Bolsonaro e ceder às pressões econômicas das escolas particulares. Então, isso vai estar. O executivo mandou um projeto de lei, vai estar sendo debatido, e eu fiz um projeto de lei jogando a retomada do ano letivo para 2021, e me parece que esse vai ser um grande embate nesses próximos dias e meses aí, porque a previsão da retomada inicial é 8 de setembro, né? Então a gente está fim de julho, pelo menos mais um mês e meio de debates, e a gente percebe que não são só os professores que estão contra voltar, mas os pais e mães de alunos também muito preocupados, porque a gente sabe que a situação da pandemia em São Paulo, ela se estabilizou, mas num patamar muito alto. Então, a gente acha muito arriscado voltar às aulas nesse momento. Então, acho que esse é o projeto que a gente deveria ter muita atenção e muita pressão sobre a Câmara. Sim, a prefeitura parece estar muito acelerada, né, apressada para querer mostrar uma normalidade que não existe ainda, Não né? existe, é o que você falou. Eles acham que por decreto vai se estabelecer uma normalidade. Não é porque flexibilizou um setor ou outro, o comércio, que está se criando um novo ambiente. Muito pelo contrário, a flexibilização, do jeito que eles estão fazendo, é um erro. E novamente, quem paga a conta disso são os trabalhadores e as trabalhadoras, são o povo da periferia que está morrendo. A semana passada eles mudaram os dados, a gente não consegue ter um grau de comparação, mas na semana retrasada morreram 610 pessoas na cidade de São Paulo. Isso são 3 aviões da TAM que caíram, mas caíram na periferia, né? Quando cai na periferia, a reação é diferente da mídia, dos grandes meios de comunicação, e não tem o impacto que mereceria ter, né? Que é um impacto dramático das vidas que nós estamos perdendo e que não precisaríamos perder. A respeito da pandemia, o senhor está propondo na Câmara a criação de um fundo de combate à desigualdade, né? Que nesse momento torna-se mais fundamental ainda. Como é que funcionaria esse fundo? Dá uma explicação aí para a gente. Então, a questão da desigualdade é uma questão, bom, estrutural aqui do Brasil e da nossa cidade, né? Você tem uma cidade muito desigual. Mas a pandemia escancara isso mais ainda, né? Aprofunda as desigualdades. E a gente está propondo, e estamos construindo, devemos protocolar aí no começo de agosto, um projeto de lei que estabelece um fundo que ele teria recursos de alíquotas progressivas no IPTU para os supermilionários, só para vocês, não vamos mexer com a classe média e muito menos com quem já tem isenção. Mas a última faixa de alíquota do IPTU, que é 1,5%, é para apartamentos até R$ 1.200.000 de valor venal.
que é apartamento de classe média em bairros médios. Os apartamentos de 10, 15, 20 milhões pagam essa mesma alíquota. Então, a gente tem que aumentar a progressividade para pegar os supermilionários, e são muitos na cidade, e podem contribuir nesse momento que é necessário ainda mais reforçar os cofres públicos, porque a pandemia desorganiza a economia, aumenta o desemprego, aumenta a pressão sobre o serviço público, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a assistência social, e a gente precisa de novos recursos. Também a gente aponta a necessidade de rever alguns benefícios de alíquotas do ISS, em particular dos bancos. A gente precisa fazer um ITBI, com Imposto de Transação Imobiliárias, progressivo. Tem uma série de mecanismos de justiça tributária que gerariam um recurso para formar esse fundo. E desse recurso, a gente teria programas efetivos de combate à desigualdade nas várias áreas. Mas a primeira questão que essa pandemia deixa é a necessidade do combate ao desemprego e à geração de renda. Então, programas emergenciais para atender essas famílias do ponto de vista de capacitação, de geração de emprego e renda, aliado a outras medidas que tem que formar um pacote de medidas de recuperação da economia paulistana, mas pensando a economia no sentido de pensar as pessoas que estão sem renda, né? E então a ideia do fundo vai nesse sentido, né? De você apontar um caminho e da onde vêm os recursos e para onde eles vão. Então é isso que a gente vai propor. Esperamos que no debate eleitoral desse ano, tanto do Executivo quanto do Legislativo, propostas desse tipo possam ser debatidas para que a gente possa avançar no combate à desigualdade, que vai ser o maior desafio que nós teremos, que já temos, mas que ainda vai ser mais desafiador, né? Porque a situação piora e tende a piorar mais, porque a desorganização da economia é grande, e a gestão Bolsonaro é uma gestão ultraliberal do ponto de vista da economia, né, fascista de outros pontos de vista, né, mas ultraliberal na economia, e esse ultraliberalismo significa que não cabe todo mundo no mercado, né, e que você tem que descartar milhões de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente tem que ter uma prefeitura de São Paulo que seja, que trilhe um outro caminho e que possa apresentar uma esperança para o nosso povo, né? Com certeza, vereador. Vamos trabalhar muito por isso nessas eleições. Vereador Donato, obrigado pelo seu tempo, viu? E boa sorte nessa caminhada, boa sorte nessa disputa eleitoral, que o senhor seja reeleito. Obrigado, Caio. Agradeço ao PT de Perdiz, agradeço a indicação e estamos à disposição para as lutas aí da região. Muito obrigado e grande abraço a todos e vamos junto na luta.